Então, vamos dar prosseguimento no estudo, os fundamentos da fé cristã. Semana passada nós estivemos olhando um dos aspectos da igreja. Se vocês olharem o arquivo, fez um gráfico bem simples com 3 camadas. Nós olhamos na semana passada a primeira camada, que é a camada mais abrangente, que é a camada que fala da igreja no seu aspecto universal, né? Então, nós já olhamos que a igreja ela tem esse aspecto universal e atemporal, ou seja, fora de tempo. Como foi orado aqui, né, diante da mesa do Senhor, todos aqueles santos que dormiram também são nossos irmãos em Cristo Jesus. E também nós podemos dizer que esse aspecto que nós vimos na semana passada também é um aspecto invisível da igreja, porque nós não conseguimos ver nesse mesmo momento que estamos agora, nossos amados irmãos que estão partindo o pão, né? Irmãos vivos que estão aqui, inclusive na nossa mesma cidade, partindo o pão, são nossos amados. Nós não conseguimos ver, nossa visão é limitada, então nós só conseguimos ver os irmãos que estão aqui nessa sala, congregados aqui. Então, a igreja ela tem esse aspecto invisível, que é o que nós vimos na semana passada. Esse aspecto invisível ele também pode ser chamado de aspecto místico, ou também de aspecto católico da igreja. A igreja ela tem esse aspecto católico. A palavra católico, para quem não sabe, né, é que ela está muito associada a um estigma de uma instituição, exatamente. Mas a palavra católica, ela significa justamente universal, ou holístico, né? Ou que é conforme o todo. Esse é o significado da palavra católico. Então, nesse sentido, amados irmãos e irmãs, nós podemos sim nos chamar de católicos. A nossa fé é uma fé católica, uma fé universal. Nós cremos que a igreja é universal, né? Não no sentido, né, da outra instituição chamada Igreja Universal, né? Essa de universal não tem nada, pois só tem uma única pessoa que fala. Então, como é que pode ser universal se só tem uma única pessoa que fala? Se só tem literatura de uma única pessoa? Disso, nem a própria ICAR, né, Igreja Católica Apostólica Romana, também não pode ser chamada de universal. Embora ostente esse título, ela não pode, porque apenas um grupo limitado ali de escritores, de autores, de santos do passado, que eles consideram, que eles têm por consideração. Então, nós sim podemos nos chamar de católicos, pois sim, nós consideramos todos aqueles que são de Cristo Jesus. Reúnam-se conosco ou não reúnam-se conosco, são de Cristo Jesus, são nossos irmãos. Algo eles têm para contribuir conosco. Eles são membros do corpo, e como a palavra de Deus diz, o membro menor do corpo, ainda que seja menor, ainda assim ele é necessário. E nós temos o Espírito Santo como unção dentro de nós, que nos ensina a respeito de todas as coisas. Então, como bons bereanos, nós podemos filtrar tudo aquilo que nós ouvimos, independente de quem seja. Inclusive, espero que os irmãos também estejam filtrando aquilo que eu estou falando aqui nessa manhã. Então, mais uma vez, né, salientando esse aspecto católico da igreja, significa que nós consideramos a todos os crentes em Jesus, de todas as épocas, como irmãos e membros do corpo de Cristo. Então, primeiro nós somos católicos. Também nós podemos ser chamados de apostólicos. Nós podemos sim dizer, nós somos apostólicos. Por que nós podemos nos chamar de apostólicos? Pois nós seguimos a doutrina dos apóstolos. Nós não seguimos doutrinas estranhas, doutrinas liberais modernas, nós seguimos a doutrina dos apóstolos. Nós não seguimos novidades do espírito da época ou da conveniência do momento. Nós seguimos a doutrina dos apóstolos. E nós desejamos permanecer fiéis a ela, não sair dela, não rumar nem que seja 1 centímetro para outra doutrina. Isso seria nos desviarmos do foco, né? Desviarmos de Cristo. Então, tem 3 versículos aqui, queria chamar os irmãos para lerem juntos. Os primeiros estão em Hebreus 12, 22 e 23,
e depois Atos 2:42. Podemos ler juntos? Mas tendes chegado ao Monte Sião e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, e a incontáveis hostes de anjos, e a universal assembleia, e igreja dos primogênitos arrolados nos céus, e a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados, e perseveraram na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Esses versículos, eles vêm para salientar aquilo que já foi falado, ainda tentando resumir aquilo que foi falado semana passada. Então, existe, conforme Hebreus 12:22, uma universal assembleia. Sim. E versículo 23 de Hebreus 12, a igreja dos primogênitos, onde nós estamos, amados irmãos? Arrolados no céu. Segundo esse aspecto da igreja universal, nós estamos arrolados nos céus. Amém. Como falamos semana passada, outro texto. A nossa pátria está onde? No Brasil? Não, nos céus. Então, o nosso patriotismo, primeiramente, ele é celestial. E sempre vai prevalecer em nossas vidas aquilo que é de Cristo, pois a nossa união com Cristo é muito maior do que qualquer vínculo terreno de patriotismo que venhamos ter aqui. E, conforme falamos, nós podemos ser chamados de católicos e de apostólicos, porque nós perseveramos na doutrina dos apóstolos. Então, podemos ser chamados de católicos e apostólicos, mas de romanos, não. Aí já seria outra história, já seria forçar demais a barra. Nós não somos chamados de romanos. E por quê? Por uma razão bem simples, né? Porque alguém daqui nasceu em Roma, alguém aqui tem um passaporte italiano. Não, não só por isso, mas também porque alguém aqui tem alguma espécie de vínculo com o Império Romano. Não tem nem como, né? O Império Romano já nem existe mais. Então, geralmente, só para ficar clara essa questão, porque a nossa ideia de hoje é abordar a segunda camada, o aspecto local da igreja. É importante entender as relações da igreja com os impérios, estados e reinos. E depois, posteriormente, se o senhor quiser, semana que vem nós vamos abordar o aspecto de assembleia, que é um terceiro aspecto mais profundo nessa camada. Então, geralmente, quem se diz católico, apostólico e romano, geralmente, infelizmente, nem sabe o que isso significa, né? E não sabe o que significa nenhuma dessas três coisas. Então, essa expressão dita como um todo, sou católico, apostólico romano, ela só foi ter expressão de fato no século XVI. Uma expressão tardia como uma reação à reforma protestante. Então, não é algo que eles falavam lá nos primórdios, embora tentem, né, dizer, não, mas tem raízes no passado. Tem raiz mesmo, mas não é na palavra de Deus, nem nos escritos dos santos, mas sim no Império Romano. As duas primeiras palavras, sim, tem respaldo nos cristãos do passado. Por exemplo, Inácio de Antioquia, no século II, ele falou que a igreja sim é católica. Concordamos com isso. Depois vieram outros amados irmãos que disseram que a igreja é apostólica. Concordamos com isso. Mas só depois da igreja ser engolida, vamos dizer assim, em parte da igreja, patrimonializada pelo Império Romano, é que surgiu essa expressão que a igreja é romana. Então, essa expressão surgiu no Concílio de Trento, no século XVI. Então, a intenção de hoje, mais uma vez falando, é a gente demonstrar que a igreja também tem seu aspecto local. Né? E esse aspecto local ele já é um aspecto visível, já é um aspecto mais palpável, é um aspecto mais territorial. A igreja, sim, ela tem território aqui na Terra, embora ela esteja no céu, ela tem uma expressão local, visível aqui na Terra. E essa expressão, ela se dá em cada ajuntamento de santos que existir em qualquer local. Então, tem alguns versículos aqui. Queria chamar os irmãos para ler juntos
todos esses versículos, desde o 1 Coríntios 1, 2, até Apocalipse 1, 11. Podemos ler um após o outro. A igreja de Deus que está em Corinto, além das coisas exteriores, algo que pesa sobre mim diariamente, a preocupação com todas as igrejas. E todos os irmãos, meus companheiros, as igrejas da Galácia. João, as 7 igrejas que se encontram na Ásia, dizendo: o que vês, escreve em livro, e manda às 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Esses versículos aqui, conforme são muito evidentes, eles falam, por exemplo, pegando primeiro, a igreja de Deus que está onde? Está nos céus, sim, sem dúvida. Arrolada nos céus, que é a igreja do primogênito. Mas ela também tem uma expressão visível, local e territorial, onde? Na cidade de Corinto. 1 Coríntios 1, 2. A igreja era visível na cidade de Corinto, ali nos dias em que Paulo escreveu essa epístola, e até antes de Paulo escrever essa epístola, quando Paulo foi visitar a igreja foi gerada. Nós conhecemos a história através do livro de Atos, né, que nós estudamos. A igreja de Deus tinha uma expressão visível na cidade de Corinto. Aí no segundo versículo, Paulo está falando das igrejas. Ele tinha uma preocupação por cada igreja. O coração de Paulo olhava, ele imaginava na sua mente todas as igrejas ali. Paulo está falando de diversas igrejas ali, possivelmente da região da Caia, né, onde ele estava se referindo. A Caia é uma região ali da Grécia. Gálatas não era o nome de uma cidade, mas de uma região da Turquia, da atual Turquia, né? Então tinha uma região da Turquia chamada de Galácia, né? Não Galáxia, Galácia. Então, Gálatas 1:2 fala aí, todos os meus irmãos, meus companheiros. Isso aqui é muito doce, né? O Paulo chamava os irmãos de companheiros. Né? Ontem eu recebi um abraço do meu irmão, companheiro. Nós somos companheiros uns dos outros. Né? E Paulo se referiu aos irmãos companheiros das igrejas da Galácia. Então não era só uma igreja naquela região. Eram várias igrejas naquela região. Apocalipse 1:4, João, as 7 igrejas que se encontram na Ásia. A Ásia que não é um continente grande, mas a região da Ásia Menor também na Turquia. Tinha 7 igrejas que foram identificadas ali. E essas 7 igrejas em Apocalipse 1:11 falam o nome de cada cidade. Então você vê que a igreja, aqui, nos tempos bíblicos, eram associadas ao nome da cidade. Isso significa o quê, irmãos? Que o limite da igreja, de fato, é o limite da cidade, no aspecto local. Mas isso não significa que o limite de uma assembleia seja o limite da cidade. Porque em muitas assembleias, em muitas cidades, cidades grandes, por exemplo, existem limitações humanas. Quando a gente falou primeiro do aspecto universal, católico, invisível, tudo é perfeito, né? A gente até leu o versículo que a igreja é una, Deus não vê mácula, nem ruga, nem coisa semelhante. É um aspecto mais perfeito da igreja, o aspecto universal. Mas aqui já se encontram limitações humanas, como a gente vê, limitação local de território. Existem limitações demográficas, existem diversos tipos de limitações que nos impedem de estar dentro de uma mesma cidade, todos os irmãos congregados. Imagina aqui a cidade de Campinas, onde nós estamos. Eu não sei quantos habitantes tem aqui, aposto... 1.100.000, mais ou menos. 1.100.000. Digamos que 10% da cidade de Campinas seja convertida ao Senhor Jesus. Existe uma possibilidade de congregar no mesmo lugar 10% desse 1.100.000? Nem se você juntar o estádio do Guarani da Ponte Preta juntos, né? Não cabe todo mundo. Então, existem limitações humanas que impedem que a igreja se congregue no mesmo lugar.
talvez aqui em tempos bíblicos, no nascedouro, no nascimento da igreja, existia uma possibilidade de todo mundo estar congregado junto. Existia uma possibilidade porque as igrejas talvez não fossem tão numerosas assim, de estar juntas em um mesmo lugar. Mas esse é o aspecto para a semana que vem para falar isso. Bora uma pincelada já, né? Então, a igreja visível. O que é esse aspecto local da igreja visível? A igreja visível, quando alguém fala igreja, o que é igreja? A gente sabe por motivos óbvios, mas vale a pena falar, né? Principalmente, às vezes, para quem escuta, né, pela internet. A igreja visível não é um prédio arquitetado de maneira específica no centro da cidade. Não é um prédio com um aspecto piramidal no seu topo, ali, etc. Mas o que é a igreja? A igreja é o termo no grego, é eclesia, né? A assembleia dos chamados para fora. É um ajuntamento de santos em torno de Cristo. Somente Cristo. Então, a igreja é o ajuntamento de santos em torno do Senhor Jesus. Não é em torno de nada mais. Aleluia. Se está em torno de alguma outra coisa que não é Jesus Cristo, nem a gente falou semana passada, corre daí, corre daí. Porque o Senhor, ele é possessivo, ele é ciumento. Sim. Né? Ele falou, a minha igreja, as portas do inferno não prevaleceram contra ela. Atos 1:8, serem minhas, ele é ciumento. Ele é possessivo com relação àquilo que é dele. Então, esses ajuntamentos são as assembleias locais, sendo denominadas ou não. Então, seja irmãos que colocam uma placa na frente da igreja nome fulano de tal, ou não, ou o fato é um ajuntamento em torno de Cristo ou não? Tem a denominação ali na frente, tem uma placa para identificação, tanto faz. O importante é ele estar reunidos em torno de Jesus. Então, cremos que cada um desses ajuntamentos que Deus levantou são partes da grande igreja universal. Então, nós cremos que essas assembleias locais precisam umas das outras. Nós ontem tivemos uma experiência nisso, né? Tivemos com os irmãos em uma das assembleias que estão na cidade de Nova Odessa. Nós precisamos deles, eles precisam de nós. Assim é o corpo de Cristo. Assim como dentro de uma assembleia, semana que vem também, nós precisamos uns dos outros. E nós cremos que essas assembleias precisam umas das outras e que o único, mais uma vez, vale a pena falar, único elo que as une é o cabeça do corpo, Jesus Cristo. Amém. E a igreja, ela tem a sua sede central aonde? Nos céus. Onde está o único chefe, o único cabeça do corpo, Cristo. Então, em seu aspecto local da igreja, a igreja ela não tem uma sede central na Terra. Isso precisa ficar muito claro. A igreja não tem uma sede central na Terra. Não é Roma, não é o Vaticano, não é Jerusalém, não é nem Sumaré, nem São Paulo, muito menos Campinas, Piracicaba, seja o que for. A igreja ela não tem uma sede central na Terra. Nem um chefe geral, nem um pontífice máximo, ou papa, ou cabeça terreno. Nossa cabeça está nos céus, assentada à direita de nós. Tampouco a igreja ela tem sucessores dos apóstolos. Deus, o tema de hoje é polêmico. Não, o tema de hoje é Bíblia. É Bíblia. A polêmica está fora. Polêmica para quem não estuda a Bíblia direito. É verdade. Então, essas ideias, né, eu coloquei aqui em itálico, a ideia de sede central, ideia de chefe geral, pontífice máximo, os sucessores, todas essas ideias, conforme acabou de ser falado, não são ideias bíblicas, são ideias imperialistas, são ideias que vieram com o Império Romano. São ideias que penetraram sorrateiramente na igreja como um fermento, né, e causaram um grande transtorno para a igreja, ao ponto de hoje você ter uma instituição
gigantesca, né? Como fala ali a parábola do grão de mostarda em Mateus 13, a carta à igreja em Tiatira, como nós conhecemos, mas esse não é o assunto daqui de hoje. Então, a igreja cristã, em qualquer lugar da terra, em toda a sua história, nunca precisou, precisa ou depende da autorização de um chefe de Estado para existir ou se manter. Polêmico isso. Tem muita gente que não gostaria de escutar isso aqui, mas é um fato. Se você analisar a história da igreja, a igreja nunca dependeu de nenhum chefe de Estado autorizar, pode reunir, pode congregar. Como nós estávamos aqui na mesa, né? Eu estava me lembrando no meu coração, a gente sempre ora que por 2000 anos a igreja partiu pão nessa terra. Irmãos, teve irmãos que partiram pão em cavernas. Porque se eles partissem na superfície, eles seriam mortos. Tem irmãos que partiram pão em lugares subterrâneos. Porque, de outra forma, eles seriam presos. Então, a igreja ela não depende, não precisa de nada nem ninguém, do Estado, de império, de reino algum. Ela existe por si mesma, baseada no Espírito Santo. O Espírito Santo que gerou a igreja, é ele que a mantém. Independente de se nós vamos morrer ou não, se nós vamos ser presos ou não, nós não nos importamos com isso. Porque a morte não tem autoridade mais sobre nós, nós não tememos a morte. Então, nós não tememos nada, não tememos sequer o Estado, se por um acaso ele vier contra as leis da igreja, as leis bíblicas, que de fato. Mas, claro, mais uma vez, ressaltamos que nós respeitamos Romanos 13 e que nós somos submissos às autoridades até o ponto onde elas conflitarem com as Escrituras. Então, mais uma vez, a igreja ela nem também mantém nenhum vínculo com algum Estado, império ou governo e seus líderes. A igreja não tem nenhum vínculo com nenhum Estado, nenhum líder, chefe de Estado, governo nenhum. Isso seria uma aberração para nós. O único elo nosso, como já falamos, é com Jesus Cristo. E o outro elo que nós temos é de uns com os outros, porque somos membros uns dos outros. Então, a Bíblia tem alguns irmãos protestantes, infelizmente, tem uma frase que é errônea, equivocada, que dizem o seguinte, que a Bíblia gerou a igreja. A Bíblia não gerou a igreja. Né? A igreja já existia antes dos livros serem escritos. Então, os livros foram escritos de acordo com necessidades das igrejas. É uma frase equivocada. Mas tem uma frase católica da instituição, no caso, católica, que também é equivocada, que diz o seguinte, que a igreja gerou a Bíblia. Claro, a igreja se refere a eles mesmos. Também é uma frase equivocada. Por quê, irmãos? Tanto a Bíblia como a igreja, ambas foram geradas pelo Espírito Santo. O Espírito Santo que gerou a Bíblia. Homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Sim. Toda a Escritura é inspirada por Deus, pelo Espírito Santo, pelo Paracleto. Então, a Escritura Sagrada, e isso já no século II, já havia vários irmãos que deixaram muito claro que o cânon já estava acabado. Então, não vai haver livros novos da Bíblia. Por exemplo, os Mormons creem que faltou um livrinho que é o deles, justamente. Né? O outro testamento de Jesus Cristo. Nós não cremos nisso. Cremos que, conforme Judas 1:3 diz, a fé que de uma vez por todas foi dada aos santos. Acabou. Não vai ter mais livros novos da Bíblia. Então, ambas, a Bíblia foi gerada pelo Espírito Santo e também a igreja, conforme nós vimos em Atos 2, ela foi gerada pelo Espírito Santo também. Então, a glória, tanto de nós termos a Escritura Sagrada em mãos, como nós sermos membros uns dos outros, sermos corpo de Cristo, é obra do Espírito Santo. A glória tem que ser do Espírito Santo e não de uma instituição humana. Então, tanto Bíblia como igreja não têm finalidades em si mesmas. Então, quando nós olhamos, né, eu falei que o assunto era polêmico, mas uma questão, quando nós olhamos, se você olhar a fundo,
a história da igreja cristã aqui na Terra, você vai verificar que a igreja cristã sempre andou na clandestinidade. Irmãos, nós somos clandestinos. Nós, muitas vezes, somos ilegais. E a palavra clandestino significa fora da legalidade. Então, muitos impérios, muitos reinos e muitos estados onde a igreja cristã habitou e habita, inclusive, nos dias de hoje, a igreja habita de uma maneira clandestina. Tem diversos relatos, basta fazer uma pesquisa na internet, principalmente países do Oriente. Coreia do Norte, a igreja existe ali na clandestinidade, mas a igreja existe. Quando descobrem alguma coisa ali, os irmãos, vamos dizer, traficam pedaços da Bíblia, pedaços de versículos uns com os outros, eles memorizam versículos e falam versículos uns para os outros. A igreja vive na clandestinidade. Isso sempre aconteceu nos 20 séculos de igreja. Tem lugares onde havia uma certa tolerância? Existia. Mas existem graus de tolerância, de Estado para Estado, reino e impérios. Então, falando sobre isso, um império, um Estado, geralmente ele adota uma religião como oficial. Então, isso significa que as demais religiões, que não foram consideradas oficiais, ou são perseguidas por esse império, reino ou Estado, ou são toleradas. Existem graus de tolerância. Então, tem estados onde a igreja pode existir sim, mas suas reuniões não podem causar barulho. Suas reuniões podem ir até certo ponto. Vocês não podem ler tal livro da Bíblia, ofendem tal lei do Estado, e etc, e etc. Então, isso é uma tônica que acompanha a igreja nesses 20 séculos. Existem graus de tolerância. Só que o Estado também, e nós estamos justamente aqui no Brasil nessa situação, de um Estado que se considera laico. Uhum. O que é um Estado laico? Laico é que não pertence a nenhuma religião, nem se permite influenciar por religião alguma. Na teoria é muito bonito, né? Na teoria. Então, em todo Estado laico, o que acontece na prática? Existem efeitos colaterais que são incontroláveis. Se o Estado é laico, ou seja, nós não nos deixamos influenciar por religião alguma, o que acontece como efeito colateral disso? Primeira coisa que acontece, difusão de ateísmo e agnosticismo. Já que o Estado é laico, é contra qualquer tipo de religião, então bora todo mundo ser ateu, bora todo mundo não acreditar em Deus nenhum, e nem dizer que existe possibilidade de existir Deus, de se provar nada. E aí nós estamos de acordo com o Estado. É até bonito, né? É isso que acontece na prática, a difusão, o aumento do ateísmo e do agnosticismo. Em todo Estado laico que você pesquisar na história, acontece isso. Esse é o primeiro passo, primeiro ponto. O segundo ponto, como consequência da difusão do ateísmo e do agnosticismo, é o enfraquecimento gradual, pouco a pouco, degrau por degrau, das demais religiões. Então, pouco a pouco, essas demais religiões vão enfraquecendo. E o terceiro passo é a perseguição. Isso, claro, é um espaço de anos. Isso não a curto prazo, nem médio prazo, a longo prazo. O terceiro passo é a perseguição das religiões que não aceitarem os ditames impostos pelo Estado laico de acordo com as conveniências do espírito da época. Nós estamos vendo, né? Inclusive, acho que foi você, que postou esses dias, que teve uma pessoa que, numa universidade, falou algo de cristão e ela parece que foi reprovada. Foi uma história assim, né? Exato. O nosso Estado laico, houve-se alguns burburinhos de que a Bíblia precisa ser atualizada para satisfazer conveniências do momento do Estado. Essas são as conveniências desse momento. Amanhã podem ser outras conveniências. Não, atualiza a Bíblia aqui, amanhã adiciona tais versículos que nós vamos criar, ou tirem, removam tais versículos. Infelizmente, vocês não vão poder
fazer culto de vocês não vão poder congregar, vocês não podem pregar o evangelho. Na Europa já é assim, não é verdade? Você não pode pregar o evangelho em lugares públicos. Estado laico, né? Mas existe um outro caso. E se o império ou o Estado se considerar cristão? Foi isso que aconteceu com o Império Romano. A partir do imperador Constantino. A igreja, nos 3 primeiros séculos, ela era perseguida. E tem uma frase do irmão chamado Tertuliano, diz o seguinte: o sangue dos mártires é a semente da igreja. Quanto mais morria crente, mais crente tinha. Então, quanto mais cristãos morriam, mais cristãos apareciam. E o império começou a sucumbir. E aí, o que aconteceu? O imperador Constantino acabou oficializando a religião cristã como a religião do império. Deixou o paganismo de lado, aparentemente, né, a gente pode dizer, e adotou a religião do Império Romano, a religião cristã como religião oficial. Isso parece muito bonito, tem muita gente que pela internet você vê que valoriza isso, né? Mas, irmãos, olhando estritamente em termos bíblicos, se o Estado, ou o Império, ou o reino que você esteja, se considerar cristão, irmãos, ainda assim, nós vamos considerar esse vínculo ilegítimo. Não pode existir para nós, não existe um vínculo legítimo do Estado com a igreja. As autoridades também estatais, ou o imperador, vão continuar para nós sem vínculo com a igreja e sem autoridade em questões doutrinárias eclesiásticas. Então, o que isso significa? Se o imperador, se o presidente do país chegar, olha, eu acho que essa doutrina aí não está muito boa, não. Vocês partirem o pão. Não precisa mais de pão e de vinho. Continua partindo, mas não precisa mais desses elementos físicos. Nós vamos concordar com ele? Nós não vamos. Porque assim nós aprendemos do nosso Senhor. E assim nós vamos continuar fazendo. É claro, pode haver cristãos que vão acatar isso. Vão acatar isso. Mas, ainda assim, a igreja de nosso Senhor, aqueles que de fato são movidos pelo Espírito, não vão aceitar tais ditames. Se não me engano, no cenário da igreja da China, foi proibido que a parábola do filho pródigo fosse interpretada como ela é dada na Bíblia. Disseram que o pai era o Estado. E só podia ser lido dessa forma na igreja cristã. Então, é terrível quando a igreja ela aceita vincular-se a qualquer vínculo, seja de alguma autoridade estatal, presidente, e etc. Então, os critérios também para você se tornar cristão. No século IV, a gente falou do Império Romano. O que aconteceu na igreja cristã? Em parte da igreja cristã, tá? Parte. Porque, como eu falei, o Império Romano ele tinha abrangência de várias partes do mundo, mas não era o mundo todo. Havia a igreja copta no Egito, na Etiópia, a igreja da Armênia, a igreja por outros lugares que o Império Romano não tinha tanta abrangência, que continuou na clandestinidade, vamos assim, inclusive dentro do próprio Império Romano. Houve irmãos que não seguiram os ditames do Império Romano que foi passado para a igreja. Então, por exemplo, os critérios para você se tornar cristão, quando o Império oficializou o cristianismo como religião, bastava você nascer dentro do Império Romano e você se tornava cristão. Bom, nós aceitamos isso? Nós não aceitamos isso. Porque já havia sido estabelecido na palavra de Deus critérios para você se tornar um cristão. Quem não nascer da água e do Espírito não pode ver o reino de Deus. Assim o nosso Senhor falou com Nicodemos. Você precisa se arrepender, você precisa confessar os seus pecados, você precisa crer em Jesus Cristo, ter um encontro pessoal com Ele. Aí sim você se torna um cristão. Mas se você simplesmente nasci na Romênia, que era parte do território do Império Romano, isso não te torna um cristão. E por conta disso, fermento e mais fermento foi levedando a massa aos poucos. E não só isso, mas dentro das leis do Império Romano, o imperador romano ele era considerado o pontífice máximo. Ou seja, ele tinha autoridade sobre a religião que ele oficializava.
Então, por isso que no concílio ali de Nicéia, nós vemos uma aberração. O imperador Constantino presidindo o concílio, que é algo que deveria ser de autoridade única e exclusiva dos líderes das igrejas. Nós vemos ali na epístola a Timóteo, né, Paulo falando os requisitos para um presbitério, por exemplo. Não é porque você é imperador, a gente tem toda essa autoridade para falar. Não é porque você é presidente ou imperador que você pode dar pitaco na igreja. A igreja não funciona assim. Nós temos coisas que já estão estabelecidas. E essas coisas, quem estabeleceu não somos nós. Foi aquele que é eterno. Foi aquele que a própria pessoa dele garante que essas coisas serão cumpridas. E essas coisas não podem ser alteradas. Então, por mais que um grupo de cristãos seja infiéis e deixe de praticá-las, o outro vai continuar praticando até o Senhor voltar. Então, João 18, 36. Está na última página. Chamar os irmãos para lerem juntos. Respondeu Jesus: o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus ministros se empenhariam por mim, para que não fosse eu entregue aos judeus. Mas agora, meu reino não é. O Senhor deixou muito claro, a palavra não, meu reino, aqui está falando da natureza do reino. A natureza do reino do Senhor não é desse mundo. Não é uma natureza terrena, o reino dele. Uma natureza celestial. E aí no final do versículo está em negrito também, mas agora o meu reino não é daqui. Aí o Senhor já muda ali, falando que, ou seja, isso vai acontecer ainda no cenário futuro. A igreja ela não tem um fim em si mesma. O nosso Senhor Jesus falou para os discípulos: orem ao Pai, venha o teu reino. Faça-se a tua vontade assim na terra como nos céus, como ela já é feita nos céus. Então, o reino de Deus é o reino dos céus invadindo a terra, a atmosfera, os padrões celestiais invadindo e tomando conta daqui. Então, nós, como igreja, oramos e fazemos como uma locomotiva isso acontecer. A igreja não tem uma finalidade em si mesma. A igreja serve para trazer o reino de Deus para a terra. Então, cada reunião do Partido do Pão, nós fazemos isso. Nós apressamos a vinda desse reino para a terra. Porque um dia o reino dos céus também tomará a terra. Amém. Então, além desse aspecto local, temporal e visível da igreja, há ainda um outro aspecto mais profundo e mais palpável, que é o aspecto de assembleia. Eu vou colocar só 2 versículos aqui. Se alguém duvida, existe esse aspecto também. Eu queria chamar os irmãos para ler juntos esses 2 aspectos. 1 Coríntios 16, 19 e 1 Coríntios 14, 23, a gente termina por aqui. As igrejas da Ásia vos saúdam. No Senhor, muito vos saúdam Áquila e Priscila, e bem assim a igreja que está na casa deles. Se, pois, toda a igreja se reunir no mesmo lugar, e todos se puserem a falar em outras línguas, no caso de entrarem indoutos ou incrédulos, não dirão porventura que estáis loucos? Então, o primeiro versículo, a primeira parte, as igrejas da Ásia, aliás, a menor de saúde, está ali no caso, é o aspecto local. Mas mais embaixo, quando Paulo está falando aqui, no Senhor muito vos saúdam Áquila e Priscila, e bem assim a igreja que está na casa deles. Aqui já é um aspecto de assembleia. Esse aqui, a casa, extrapola o aspecto local. A casa era uma característica daquela assembleia que estava ali presente. Uma igreja que se congregava na casa. Só que isso é um padrão para nós, não, tem que reunir em casa agora, porque está escrito na Bíblia aqui. Não necessariamente. Nós vemos nas Escrituras, por exemplo, Paulo ensinava para os irmãos na escola de Tirano. Nós vimos isso no livro de Atos. E os irmãos ali em Jerusalém, no próprio templo. Sim. Então, não existe uma determinação de um lugar específico que você deve congregar.
Mas, num caso específico aqui, a igreja se reunia numa casa, na casa de Áquila e Priscila, um ambiente caseiro, onde os irmãos tinham a sua reunião, as suas reuniões. E o segundo versículo, ainda de também 1 Coríntios. Esse aqui é interessante, porque ele colocando uma condicional. Se, pois, toda a igreja se reunir no mesmo lugar. Paulo aqui está falando do culto da igreja. Então aqui abre uma brecha, esse versículo muito claro, para a possibilidade da igreja, numa mesma cidade, não se reunir no mesmo lugar. Se, pois, toda a igreja se reunir no mesmo lugar, ou seja, pode existir um caso da igreja não se reunir no mesmo lugar. Isso é um problema? Não é um problema se nós estamos em torno de Cristo. Aí eu já ia falar de algo da semana que vem, mas só mencionando, uma divisão no corpo de Cristo de fato ocorre, e apenas ocorre, quando outro centro de adoração é colocado. Quando Jesus Cristo não é o centro e outra coisa é colocada, aí sim você tem uma divisão. Mas se irmãos, dentro de uma mesma cidade, estão adorando Jesus Cristo, seja em lugares diferentes, por razões demográficas, razões periféricas, isso não faz diferença, pois nós estamos em torno de Jesus Cristo. Amém. Então é isso, irmãos. Esse é o aspecto local da igreja, e se o Senhor assim permitir, semana que vem nós vamos tentar abordar a terceira camada mais profunda, que é a camada de assembleia. Amém.